Falando por você, filosofia e educação no rádio e no podcast. Um projeto de extensão do curso de licenciatura em filosofia, Campus Caicó, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nesta segunda edição, serão lidos e comentados textos de mulheres, filósofas professoras do Prof. Filo Campus Caicó, UERN. Episódio 11. Texto escrito por Maria Reilta Dantas Cirino. Leitura e comentários de José Marcos Guedes de Araújo. Habitar o ensino com filosofia. Texto da professora Maria Reilta Dantas Cirino. O diálogo que tentamos estabelecer com a carta convite do projeto de extensão Falando por Você, Filosofia e Educação na rádio e no podcast, parte do estranhamento de habitar um não lugar dentro da filosofia para inventar uma prática profissional desejosa de ser afetuosa, com potência de construção de conhecimentos entre a filosofia, a educação e a escola de educação básica. Habitar um lugar significa construir um modo de ser, fazendo algo com ele, estar presente e atravessar a existência do ser. Habita em nós um desejo de estar em filosofia, de fazer algo com a filosofia. O convite muito nos honra, pois denota que os propositores do projeto apostam e reconhecem em nós a potencialidade, ou impotencialidade, de falar desse lugar de, entre aspas, mulheres e filósofas professoras. Tal aposta nos provoca a pensar em questionamentos que nos acompanham nas experiências de pensamento que realizamos com crianças em escolas públicas desde 2008, bem como nas oficinas de pensamento com jovens da graduação e professores e professoras da educação básica. O que torna uma experiência filosófica? Quem pode dizer que é professor ou professora? O que ensinamos e o que aprendemos quando nos colocamos nesse lugar de professores e professoras? A atitude filosófica é possível de ser vivenciada e ensinada porque não tem formação em filosofia? De que maneiras é possível ao pedagogo ou pedagoga ensinar com filosofia? Que relações podemos estabelecer entre pedagogia, enquanto área de campo educacional, e a filosofia? Quais os sentidos e significados de educar, fazer escola, de habitar a escola com filosofia? Identificamos-nos como mulher pedagoga professora. Entretanto, encontramos-nos exercendo nossa prática profissional docente desde o ano de 2004 no curso de filosofia no Departamento de Filosofia do Campus de Caicó. Acreditamos, com muita honra, que contribuímos para graduar academicamente filósofos e filósofas que passam a ter o direito legal de atuarem como professores e professoras de filosofia na educação básica. Contudo, desejamos refletir sobre outras dimensões que consideramos que estão implicadas nesse processo formativo. A relação de ensinar e aprender entre filosofia e educação, o habitar a filosofia, a infância e a experiência. A pedagogia, nossa área de formação inicial, desde a antiguidade clássica se relaciona com a filosofia, enquanto ainda não tinha um status de ciência autônoma, era considerada parte da ética e da política. Abre aspas. Assim, até certa altura, a reflexão pedagógica é dividida em dois ramos isolados. Um de natureza puramente filosófica, elaborado com vistas aos fins propostos pela ética, e outro de natureza empírica ou prática, elaborado com vistas à preparação primeira e elementar da criança para a vida. Fecha aspas, citação de Abigano, página 870.
O pedagogo ou a pedagoga, como aquele ou aquela aprendiz que conduz metaforicamente a criança ao saber, conduz a escola, a casa do saber. Já Gautier definem que os professores e professoras mobilizam vários saberes: o disciplinar, específico de sua área de formação, o curricular que se refere às adaptações necessárias que transformam esse saber em programa de ensino passível de ser colocado em prática em uma dada realidade. O saber profissional envolve nuances gerais e contextuais de seu ofício, aspectos políticos e históricos, o saber da tradição pedagógica, que são concepções prévias das singularidades envolvidas do fazer docente, o saber experiencial, que significa o aprender cotidiano em suas próprias experiências pessoais singulares, e por fim, o saber da ação pedagógica, tornado público, legitimados pela pesquisa científica. Tais saberes compõem uma espécie de reservatório docente, em constante movimento, que são acionados pelos professores e professoras para responder e atender aos desafios concretos do cotidiano escolar. No texto, o pedagogo e o filósofo, um exercício de pensar juntos, em uma troca de correspondência entre Cohen e Macherlan, que tentam encontrar características que correspondam ao professor ou professora de filosofia, localizando-as entre a filosofia e a educação. Para isso, trazem a figura de Sócrates, para o qual, segundo os autores, abre aspas, filosofia não é conhecimento, e sim problematização da vida, uma maneira de viver, uma forma de apresentar razões para seu próprio modo de vida. Fecha aspas, Citação da página 200. Em Sócrates, se inaugura um gesto inicial que torna um filósofo, filósofa, um educador, educadora ou um professor, professora de filosofia. Cuidado para que todos cuidem de si. Abre aspas, você precisa cuidar do que você não cuida, e isso é o que dá significado a uma vida filosófica, a qual necessita ser, ao mesmo tempo, uma vida educacional. Fim da citação, página 201, Cohen e Macherlan. Ou seja, Sócrates, que dizia não ser mestre de ninguém, com suas atitudes convidava o outro à atenção, ao cuidado com a própria vida como condição para cuidar, ensinar a outros e cuidar da própria polis. Mediante essas considerações, voltamos-nos para nossas atividades de sala de aula como docente em um curso de filosofia, onde temos atuado predominantemente com os componentes curriculares que envolvam nossa área de formação e que visam, dentro do projeto pedagógico do curso, PPC, contribuir com a construção de um perfil de atuação pedagógico docente, tais como didática, psicologia da aprendizagem e psicologia da adolescência, estrutura e funcionamento do ensino e os estágios supervisionados. Também temos atuado na gestão, na pesquisa de iniciação científica e na extensão, nas atividades de orientação de pesquisa, na pós-graduação e na graduação. O nosso fazer docente revela-se para nós como uma experiência, algo que nos passa, que nos atravessa e que vai se tecendo no trilhar da própria experiência filosófica educativa de sala de aula com os outros. Abre aspas. Segue o viés, o movimento, o ritmo da experiência que se desvela no passo da experiência e o que nos passa quando a atravessamos. Fim da citação da própria Reilta, na página 23 da tese de doutorado. Em todas essas atividades, nossa aposta é na perspectiva de provocar, convidar os estudantes e as estudantes a colocarem sua atenção no que está proposto, colocado na roda em comum, para que
para ser apreendido não no sentido de reprodução, mas sim na ótica de questionamento do para quê, por quê, como aquele conteúdo pode ganhar sentido e significado em uma dada prática de ensinar e aprender com filosofia na educação básica. Mais uma vez, nosso pensamento se volta à figura de Sócrates apresentado pelo professor Walter Koa. Sócrates, que atua nas praças numa relação que se distancia da lógica da transmissão. Abre aspas. O professor propõe um espaço de pensamento. Dispõe-se a explorá-lo com outros. Abre seu pensamento a um trabalho sobre si com a ajuda dos outros. Fim da citação. Nosso fazer educativo atua no sentido de tocar o estudante e a estudante com nossa maneira de estar presente com eles e com elas naquele espaço escolar, nos expondo, nos arriscando com eles e com elas e buscando construir, transformar nossos próprios sentidos e significados, atribuindo-lhes outros, em processo que, enquanto nos relacionamos com ensinar e aprender, também nos transformamos. Esse talvez seja o mais desafiador do fazer de uma professora que tenta habitar, ensinar com filosofia, atrair, atuar no desejo do outro no sentido de desejar constantemente o conhecimento. É possível provocar o desejo do outro pelo conhecimento? De que maneiras podemos mobilizar o desejo do outro pelo conhecimento? Dito de outro modo, o ensinar com filosofia, o estar em filosofia nos coloca cotidianamente numa condição infantil, não no sentido cronológico do conceito histórico de infância, mas sim na condição de começos, dos riscos, do desejo de saber, o qual cria em nós todas as potencialidades para seguir buscando saber, questionando, investigando. A condição da infância nos convida a um tempo ou outro, da integralidade, da presença. Abre aspas. A infância já não como idade cronológica, mas como possibilidade afirmativa do pensar, como metáfora da gênese de um novo pensar. Walter Koa, 2003, página 18. A infância, pois, como condição para o pensar, como possibilidade para a experiência do pensar ocorra envolvendo os conteúdos propostos pela ordem disciplinar e curricular, mas tomando outras formas, outros sentidos singulares, individuais e coletivamente que ensaiam maneiras de ser e pensar-se enquanto futuros e futuras docentes envolvidos e envolvidas na relação de ensinar e aprender filosofia na sala de aula da educação básica. Pensar a docência na sua relação com a infância é, na visão de Abramovics, Levikovics e Rodrigues, abre aspas, o seguinte: vincula-se, portanto, a uma espécie de desidade. É aquela que propicia devires, um vir a ser, que nada tem a ver com o futuro, com um amanhã ou com uma cronologia temporalmente marcada, mas com aquilo que somos capazes de inventar como experimentação de outras coisas e outros mundos. A infância, em suas experimentações, está associada à criação, trabalha dentro de mais de um regime de tempo. O que está dado, que lhe é dado a conhecer, linear ou circular, com um tempo mais estendido, generoso, um tempo do acontecer e da invenção. Fim da citação, página 180. Por fim, a infância como condição para habitar a sala de aula com filosofia e também condição para que a experiência do pensar ocorra. Inventar cotidianamente modos outros de, como mulher pedagoga professora, habitar o espaço educacional de ensino e aprendizagem com filosofia é abrir-se à atenção, ao risco, à escuta, à disponibilidade, à sensibilidade. Em Koa, encontramos a seguinte afirmação, abre aspas: filosofia não pode ser ensinar,
mas, quem sabe, estando nela, seja possível aprender as coisas que não podem ser ensinadas. Fim da citação. Talvez possamos arriscar na direção das muitas perguntas que o convite a esta escrita nos provocou, no sentido de que ensinamos e aprendemos com filosofia e educação quando algo ressoa em nós, quando algo na relação com os estudantes e as estudantes nos faz vibrar, quando nos sentimos próximos, numa relação de intimidade, de não saber, de começar algo com o mundo e com nós mesmos. A professora Maria Reilta Dantas Cirino é professora com dedicação exclusiva da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERJ, Departamento de Filosofia, Campus Caicó. A professora é graduada em Pedagogia, é especialista em Psicopedagogia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Educação Infantil pela UFRN. É também mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutora em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e com pesquisa de doutorado no exterior, de forma sanduíche pela CAPES, na Universidade de La Plata, na Argentina. A professora, atualmente, é coordenadora e professora do Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional, Profifilo, Campus Caicó. É líder do grupo de pesquisa Ensinar e Aprender na Educação Básica e membro dos seguintes grupos de pesquisa: Filosofia e Educação, da UERJ, Campus Caicó, Núcleo de Filosofias e Infâncias do NEF, da UERJ, no Rio de Janeiro. O texto da professora Reilta Cirino evoca várias memórias, sensações e lembranças do convívio com a professora. Afinal, seu texto é mais do que uma tradução de sua trajetória na filosofia e referências de estudo. Trata-se do ser Reilta, Reilta professora, Reilta filósofa, Reilta guerreira, defensora da filosofia para e com crianças, defensora da licenciatura e da educação. A fala de Cirino é o habitar dos não-lugares, é a voz dos silenciados e a demonstração através do relato de sua experiência de que a grande questão não se trata da formação ou não em filosofia, e sim do fazer, do que é feito em nome da filosofia e do que se pensar ou compreende-se como sendo filosofia ou filosófico. A oportunidade de acompanhar e estar ao lado de Reilta Cirino por 5 anos me permitiu conhecer desconhecidos, reconhecer conhecidos e, especialmente, ouvir, respeitar e estar junto, vivendo a filosofia, não afastando-se da experiência problematizadora que caracteriza a filosofia e é parte integrante do ser Reilta Cirino que conheço. Na produção lida de Cirino, a mesma cita Sócrates a respeito do cuidado de si, do outro e da educação. Todavia, aqui faria o mesmo observando a produção, as publicações, os projetos e especialmente a atuação da professora Cirino. Ela inspirou em todos os seus alunos, orientando os colegas, o cuidado, através da responsabilidade, da ética, eficácia e seriedade do trabalho desempenhado pela professora, ao cuidado de nossas carreiras e, em particular, o amor pela docência. Ao fazer junto de seus alunos, orientandos e colegas de trabalho, Reilta Cirino inspira-nos a não só cuidar da educação, mas a acreditar no poder transformador de nossas carreiras, por vezes extremamente desvalorizadas. Reilta Cirino é um exemplo justamente porque escolheu correr riscos, arriscando-se no fazer junto, no fazer com e não impondo-se como mais do mesmo enquanto professora universitária. Cirino inspira e é exemplo por ser, por fazer, por estar junto, fazer conosco e não por dizer, por ditar e determinar a distância como deveria e por que deveria ser feito. Reilta Cirino envolve-se em tudo o que acredita
e faz-nos acreditar por a presenciarmos como uma líder, uma companheira e, em especial, uma guerreira filósofa da educação. Acabamos de apresentar a segunda temporada do podcast Falando por Você. Esperamos que este momento de escuta tenha proporcionado uma reflexão singular sobre o papel das mulheres na filosofia. Se gostou do nosso conteúdo, compartilhe e continue acompanhando nas nossas plataformas digitais. Esperamos você no próximo episódio.